Fala Fogão, tá começando mais um vídeo aqui no canal, quarta-feira, 26 de agosto. Ai, já chegou a hora. Não tá chegando não. Tiquinho Soares é novamente jogador do Botafogo, com contrato até dezembro e, de acordo com metas alcançadas, o vínculo podendo ser prorrogado. Primeira meta, 7 gols até o fim do ano. Isso faria o contrato do Tiquinho ser estendido até metade de 2027. Uma outra meta também existe, mas essa ainda não foi revelada. Essa outra meta poderia fazer o contrato do Tiquinho com o Botafogo ir até o fim de 2027. O jogador vai receber R$100 mil por mês. Claro, para nós, meros mortais, R$100 mil por mês é uma puta grana. No mundo do futebol, a gente sabe que não é bem assim. O salário do Tiquinho Soares, portanto, vai ser um dos menores do elenco, desconsiderando a galera que sobe da categoria de base. Tiquinho Soares é um atacante que vai dividir opiniões na torcida do Botafogo. Quanto a isso, zero dúvida, a gente já viu, por exemplo, quando a gente fez live aqui falando sobre o retorno do atleta. Vamos aos fatos, então, que acho que fica mais fácil a gente conversar. Você pode manter a sua opinião, eu aqui vou passar a minha visão sobre esse retorno do atacante. Fato número 1, e esse daí é inegável, o Tiquinho Soares, ele foi o jogador que lá em 2023 fez a torcida do Botafogo voltar a acreditar que era possível ser campeão. Isso é um fato, não tem como negar. Os antes vão falar, mas o Pipoquinha Soares foi o jogador responsável pela derrocada, porque se tivesse feito aquele gol de pênalti, o Palmeiras não teria feito isso e aquilo. Sim, se tivesse feito aquele pênalti, o Botafogo teria aplicado ali um 4-1 e provavelmente a gente não perderia pontos naquela partida. Vocês têm um ponto. Mas a gente também não pode deixar de lembrar, para ser justo, que o Botafogo vencia naquele momento por 3-1. O Botafogo vencia por 3-1. E tinha uma ótima margem ainda, portanto, para sustentar um resultado. Colocar toda a conta daquela derrota nas costas do Tiquinho é um grande equívoco, tá? Ou, se não toda a conta, a maior parte dela. Na minha opinião, um grande equívoco. Uma equipe que vence por 3-1, faltando pouco tempo para acabar a partida, ela tem que ser capaz de sustentar melhor na defesa. E não foi o que aconteceu. Tivesse feito gol, beleza, a partida teria acabado. Não fez, a partida seguiu e a gente tinha uma margem de 2 gols de diferença. Mas águas passadas não movem moinhos. O que eu quero trazer aqui nesse ponto é que o retorno do Tiquinho Soares ele vai gerar entretenimento. E quanto a isso também não há como negar. E por que entretenimento? Porque meramente a presença do Tiquinho vai gerar aquela curiosidade, tanto em quem é a favor quanto em quem é anti, para ver qual vai ser o desfecho dessa história. E vamos combinar? Nessa altura do campeonato, nessa temporada, o Botafogo ele tem poucos elementos para de fato convencer o seu torcedor de retornar ao estádio. O Botafogo não está disputando mais nada. O Botafogo está na metade da tabela do Campeonato Brasileiro. 6 pontos acima do Z4. A gente espera que pelo menos essa gordura seja mantida, muito embora os 2 próximos jogos sejam muito complicados, né? Palmeiras e Flamengo, melhor, Flamengo e Palmeiras. Mas o fato é que a volta do Tiquinho Soares vai gerar essa curiosidade. Curiosidade essa por si só, que quando tiver a notícia de, olha, o Tiquinho Soares vai começar como titular, não tenha dúvida, o jogo no estádio Newton Santos vai ter casa cheia. Não digo lotada, mas cheia. E essa questão da expectativa, da curiosidade, pode ser boa para o time do Botafogo. O retorno do jogador experiente, neste ponto, pode ser bom para o Botafogo. Claro, a gente precisa de gols, todo mundo sabe disso. O Tiquinho não vem fazendo gols, mas tem outros elementos que ele pode entregar à equipe. Outro fato, o Arthur Cabral no nosso ataque, ele é uma parede. O Tiquinho Soares, ele sabe fazer o pivô. Se ele entregar essa característica à equipe por si só, já está entregando mais do que o Arthur Cabral. Porque no caso do Arthur Cabral, a bola bate e volta. Com o Tiquinho Soares, se ele conseguir reter posse de bola para o time sair lá de trás, já está valendo, porque a gente veio se acostumando a isso no Botafogo. Ali quando ele chega em 2022, depois em 2023, depois em 2024 com o Igor Jesus, que também faz um pivô excepcional, e aí a gente perde isso, a gente perde essa referência, essa capacidade de reter posse de bola no ataque.
O Montoro, por exemplo, não tem com quem dialogar ali da melhor maneira possível. Dele dar um passe para um atacante que vai reter posse, o Montoro aparece de novo e tem a possibilidade de desenrolar uma jogada dessa maneira. Vocês sabem disso. Então, além da questão do entretenimento, a gente também tem a questão de pode agregar uma qualidade ao nosso ataque que está em falta. Um outro ponto que vale destacar aqui é que o Tiquinho Soares, para o desenvolvimento dos atletas mais jovens, ele também pode ser muito interessante. A questão do Kadir, a questão do Novaes, a gente pode conseguir, de alguma maneira, fazer com que esses atletas vejam ali no Tiquinho uma referência. E isso pode facilitar o desenvolvimento desses jogadores. É inegável. Atletas experimentados, atletas que têm algo a compartilhar com os mais jovens, e é o caso do Tiquinho, isso pode ajudar no desenvolvimento desses garotos. E certamente o Botafogo está olhando para essa questão. Assim como o Botafogo está olhando para o fato do Tiquinho Soares ser uma oportunidade de mercado que não vai onerar os cofres do Botafogo. O Botafogo está no meio de uma recuperação judicial. Nessa altura do campeonato, economizar para trazer um atacante é necessário. E qual goleador que está vivendo excelente fase estaria disponível nessa altura do ano, final de agosto? A gente não pode desconsiderar esse elemento da história. Não dá para desconsiderar. Nós estamos no final de agosto. Nós estamos indo para uma reta final da temporada. O Botafogo não está disputando mais nada. Não tem chance de título algum. A briga é para tentar chegar numa pré-Libertadores, não flertar com o rebaixamento e tentar uma pré-Libertadores. O ano do Botafogo é isso. Qual grande jogador, qual grande contratação, no sentido do centroavante, você vai fazer nessa altura do campeonato? Gol custa caro, gente. Gol custa caro. O Tiquinho Soares é uma oportunidade. Com muitas incógnitas, verdade, com muitas incógnitas. Não dá pra gente cravar. Vai dar super certo. Inclusive, a chance maior é de dar errado. Mas nessa altura do campeonato, repito, o fato da gente ter como centroavante o Arthur Cabral, que nada está conseguindo entregar, e que quando a gente olha pro banco, a gente vai ter o Kadir e o garoto da base. Claro, o Danilo Pereira entrou bem até na partida. Não sei o que a gente pode esperar dele em termos de gols e tal. Entrou bem. Uma boa alternativa. Mas a gente precisa de uma outra qualidade, que é a qualidade que eu espero o Tiquinho vai entregar do pivô. De pelo menos reter essa posse de bola. Se somar o pivô com gols, porra, aí é coisa linda. Mas só o fato da gente poder gerar jogo e o Tiquinho, de repente, poder ajudar nisso, já está valendo. Sim, já está valendo. E aí tem um outro ponto que a gente não pode deixar de falar. Com o Botafogo sem poder investir pesado, com o Botafogo sem disputar nada, com o Botafogo numa recuperação judicial, você tem o Tiquinho aceitando ganhar o que ganha, 100 mil reais, e ainda renegociar a dívida passada, para o Botafogo, gente, foi um baita negócio. Para o botafoguense vai ser? Não sei. Talvez sim, talvez não, ou talvez não, com ênfase, talvez sim. Mas, sendo muito sincero, eu prefiro a dúvida, essa incerteza sobre o que pode vir a acontecer com a chegada do Tiquinho, do que a convicção do que a gente está vendo com o ataque do Botafogo. É um fato novo, ou novo, velho. Vocês entenderam? Mas é um fato novo. É alguém que pode trazer um outro ar ali para o ataque do Botafogo. É alguém que pode fazer com que o torcedor do Botafogo tenha curiosidade de ir ao estádio, trazendo gente para o estádio Newton Santos. Mudando um pouco essa atmosfera do que a gente tem visto. Um estádio vazio, um estádio sem alma. E o futebol, minha gente? Sim, aí eu vou entrar na parte lúdica da coisa. O futebol, ele é mágico, porque as coisas podem acontecer quando você menos espera. Imagina que loucura voltar a celebrar gols do Tiquinho Soares. Imagina a reviravolta maravilhosa que seria, a história que seria um retorno do Tiquinho Soares para se aposentar no Botafogo e ele começa a fazer gol novamente. Ele consegue, mais uma vez, se conectar com o torcedor. Até os antes vão ficar felizes. O futebol ele é mágico também por isso, porque ele permite que o imponderável possa acontecer.
No fim das contas, a gente só tem que se perguntar: prefiro a certeza do que eu tenho visto no ataque ou a dúvida, o grande talvez, com esse retorno do Tiquinho, que de repente pode gerar alguma coisa? Não tem jogadores, goleadores disponíveis assim, tranquilos no mercado. Não tem. O que a gente conseguiu com o Igor Jesus é um ponto fora da curva. Se você for buscar um centroavante que está disponível numa reta final de temporada, ele não vai estar atravessando um grande momento. A equação é muito simples, né? Fogão, o que você acha do retorno do Tiquinho? Você é anti ou você está a favor? Você vai torcer para dar certo? Acho que torcer para dar certo todo mundo tem que fazer, né? Mas às vezes isso não acontece. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Deixa o seu like se gostou do vídeo e se não gostou, deixa o dislike, tá valendo também. Olha, amanhã estaremos aqui, afinal de contas, quinta-feira, dia de live aqui no Fala Fogão. Beleza? Ó, beijo no coração de todos, saudações alvinegras. Fui, valeu!